Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Nossa sexta semana de ensino remoto e segunda semana que a gente fala do Galileu, né? Na semana 5 a gente falou da mudança de paradigma e agora a gente vai fundamentar um pouco como que se deu essa mudança de paradigma a partir da obra do Galileu, pensando na questão das variáveis físicas e do conceito de referencial. Tá? Então, vamos lá. O que a gente estava conversando é que durante o período que a gente conhece como Renascimento Europeu, né, de um resgate da cultura da filosofia e da matemática grega pelos europeus, nesse período, Copérnico faz uma proposição de um modelo de sistema solar, né? Até então esse nome não fazia sentido, não é um sistema solar, mas ele faz um modelo com o Sol no centro do universo, enfim, que a gente já conversou um pouco. E Galileu, então, ele vai aderir à proposta copernicana, vai ver que ele vai entender que ela tem fundamento e vai buscar provar, argumentar a favor dessa proposta, né? E ele é um dos grandes articuladores do que a gente chama de Revolução Copernicana, junto com Kepler, com Newton, com Descartes e assim por diante. Tá? E aí a gente falou um pouco sobre a mudança de paradigma e sugeri a peça Vida de Galileu, ou Galileu e Eu, na adaptação feita agora, né? E a gente vai conversar sobre ela durante a semana, né? Hoje, então, a gente vai falar sobre a relatividade galileana. Tá? A gente geralmente conhece mais, ficou muito famoso, né? Quando fala teoria da relatividade, a gente pensa no Einstein, né? Em geral, no senso comum, quando fala em relatividade, pensa no Einstein. E a gente vai falar a partir da próxima semana da teoria da relatividade do Einstein, né? Mas essa primeira teoria da relatividade é do Galileu. E então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como trabalhar com referenciais, variáveis relativas e absolutas, daí que vem a ideia de teoria da relatividade, né? Nem tudo é absoluto, algumas coisas são relativas, e eu vou fazer orientações sobre a atividade da semana, que é bem simples essa semana novamente. Para começar, trouxe aqui um poema da Ledúcia Spinardi, que quando eu li, eu falei, nossa, que legal, isso aqui casa muito bem com teorias da relatividade. Vamos tentar lembrar. Para quem não conhece, eu preciso só fazer uma introdução para quem não conhece. A Ledúcia é uma poeta paulista, nasceu no interior de São Paulo, depois foi morar no Rio e escreveu grande parte da sua obra na década de 80. Tá? Final de 70, década de 80. Chamada literatura marginal, poesia marginal, enfim. E nesse vai e vem São Paulo e Rio, ela tinha seus amores, seus trabalhos, etc. E viajava entre as duas cidades constantemente, entre os dois estados constantemente. Então esse título desse poema, Na Cauda de um Cometa, a gente já fala sobre ele. Vamos ler o texto. Pela velocidade das árvores, rabisco, Bahia, sol riso da Guanabara, colores acima de tudo, velho verão roçando os meses, volto para te buscar e rio. A gente não vai, aqui não é aula de literatura e a gente não vai ficar discutindo poesia aqui, mas para quem já viajou entre São Paulo, Rio, Minas, Paraná, enfim, a grande empresa de ônibus que faz essas, e que era quase um monopólio antigamente, era a Cometa, né? E essa brincadeira da Ledúcia aqui, na cauda de um cometa, e pela velocidade das árvores, rabisco, dá para imaginar, dá para visualizar, né, a pessoa que está indo e voltando de uma cidade, voltando do Rio, e as árvores passando pela janela do ônibus com uma velocidade se o referencial estiver na Terra, a árvore não tem velocidade, né? Mas se estiver no ônibus, a árvore tem velocidade. É sobre isso que a gente vai falar.
tá? Sobre a velocidade das árvores, digamos assim. Tudo bem? Então vamos lá, mais para ilustrar e fazer uma provocação nesse início de discussão. Do que se trata a teoria da relatividade do Galileu? Ele vai mostrar que algumas variáveis físicas, especialmente aqui velocidade, posição, instante de tempo e aceleração, só podem ser utilizadas para falar sobre qualquer coisa quando estão relacionadas a um determinado referencial. A gente vai tentar entender com essa discussão de que eu nunca posso falar que um corpo tem uma certa velocidade se eu não dizer de que ponto de vista que eu estou olhando. Eu não posso falar que um corpo está em repouso se eu não disser de qual ponto de vista que eu estou olhando. Tá? Algumas variáveis são relativas, então a gente precisa direcionar para um determinado referencial. A posição de um corpo, eu não posso falar que ela está fixa ou ela está variando se eu não disser qual o referencial que eu adotei. Tá? Vamos tentar entender essa lógica das variáveis absolutas e relativas. Então, quando fala em teoria da relatividade, está falando isso. O que é relativo e o que é absoluto? Então, para definir um referencial, tentei resumir aqui ao máximo, muitas vezes tido como o ponto do observador, ponto de vista de quem observa, ou ponto de vista dos dados, dos números. A gente pode definir assim, a posição no espaço e instante de tempo definidos para se estudar um evento físico. Uma questão fundamental é que todos os eventos físicos, eu já devo ter falado isso e vou falar várias vezes, todos os eventos físicos, qualquer fenômeno físico, é localizado em uma posição do espaço ou no instante do tempo ou nos dois. Quer dizer, depois a gente vai discutir a questão do espaço-tempo como uma coisa só, como um conceito só. Mas o espaço e o tempo, eles são o grande palco onde todos os eventos físicos ocorrem, né? Então, para você observar e estudar um evento físico, você tem que definir uma posição no espaço e um instante de tempo. Depois que você definiu isso, você pode estudar qualquer evento físico. Então, reparem aqui, eu tenho esse ponto azul, um ponto P, e como eu estou num plano aqui do slide, eu coloquei aqui a posição do ponto P em X e em Y. Se eu perguntasse aonde está esse ponto P, onde que ele está localizado, em qual posição, sem adotar um referencial, eu não tenho como dizer, como dizer qual a posição X e qual a posição Y. Né? Posso falar assim, está aqui, ó, eu posso apontar, chegar perto, enfim, mas não teria como transpor de quem não está participando dessa discussão onde está o ponto P. Né? Como o Galileu ele vai participar dessa onda de rigor na ciência, né? Antes você tinha pré-renascimento, você tinha uma ciência feita com muito mais achismos e uma coisa mais, os segredos guardados, então tinha alquimia, etc. E você não tinha a popularização ou a publicação, a publicização dos documentos, das teorias, dos argumentos, enfim. E o Galileu faz parte dessa onda de, não, vamos publicar, as coisas têm que ser públicas. As informações, o conhecimento tem que ser público. Então, não adianta eu deixar esse ponto aqui perdido no espaço. Eu tenho que referenciá-lo, né? Então, por exemplo, eu posso colocar um eixo X aqui embaixo. E aí eu vou dizer que esse ponto P está na posição 4 do meu eixo X. Mas eu ainda não sei qual a posição no meu eixo Y, porque eu não defini. Eu poderia ter definido um outro eixo aqui embaixo. Repare que o ponto continua no mesmo lugar. É o mesmo evento físico, isso que eu quero dizer. Tá? É o mesmo evento físico, só que agora eu mudei o referencial aqui embaixo. Então, se eu mudei o referencial, agora ele está na posição 0. Mas o evento físico é o mesmo. O fato é o mesmo, né? Outra situação, se eu tivesse mudado a escala do meu gráfico, só que agora na vertical, repare que o ponto parece ter descido um pouco, mas eu só desloquei, na verdade, o meu referencial. Subi um pouco ou desci um pouco o meu referencial. O ponto continua no mesmo lugar. Se eu adoto um eixo Y, aqui eu posso dizer,
o ponto P está na posição 0 no eixo X e na posição 1 do eixo Y. Né? Está entre o 0 e o 2 aqui. Ou, se eu der um zoom nessa escala, eu posso colocar aqui, não, agora eu confirmo que ele está no ponto 1, porque eu dei um zoom. Quer dizer, o evento físico é o mesmo, mas dependendo do referencial que eu adoto, eu tenho mais ou menos precisão, é mais ou menos adequado. Tudo bem, então, seguindo. Quando a gente está trabalhando num modelo tridimensional, no mundo euclidiano, né? A gente fala da geometria euclidiana, é a geometria do mundo tridimensional cartesiano, quer dizer, tratado com retas aqui. Esse mundo tridimensional euclidiano eu posso tratar assim: o ponto P tem uma posição X, que está projetada aqui no eixo X, ele tem uma posição Y, que está projetada aqui no eixo Y, e tem uma posição Z projetada aqui, no eixo Z. Né? Então eu posso descrever a posição de um ponto, ou de um evento físico, de um fenômeno, de um objeto, com base nos referenciais x, y, z do espaço tridimensional. Tudo bem? Aí vem a questão do Galileu. E se o referencial estiver em movimento? Eu coloquei aqui entre aspas movimento, a gente vai discutir depois por quê, né? Repare esse ponto P. Pode ser o mesmo aqui dessa imagem anterior, né? Tem uma posição X, uma posição Y, uma posição Z. Então esse ponto P, se o meu referencial estiver em repouso, o referencial preto, esse ponto P vai ter uma posição X, Y, Z em repouso com relação a esse referencial. E se meu referencial em azul tiver uma velocidade? Aqui que entra a questão principal. Se o meu referencial tem uma velocidade, como que ele vai enxergar esse ponto P? Como que esse observador O' vai enxergar esse ponto P? O observador O, que está em repouso, então o referencial dele está em repouso, se o ponto P está em repouso com relação a ele, vai ficar parado ali com a posição x, y, z fixa. No entanto, se o meu referencial está se deslocando para a direita aqui no eixo x', com uma velocidade v, então esse ponto P cada vez mais vai se aproximar do zero no eixo x' e depois vai ficar negativo se esse referencial continuar indo para frente, né? Ou seja, o ponto P, esse evento P, vai ter uma velocidade com relação ao referencial azul. A pergunta como um observador no referencial preto enxerga esse ponto P? Bom, no referencial preto aqui, esse observador enxerga o ponto P em repouso ali, um ponto, um evento ali, enfim, um fenômeno em repouso, tanto em X, tanto em Y, quanto em Z. E o referencial azul? Ele vai enxergar um ponto P que não varia a altitude em Z', também não varia a posição em Y', mas está se aproximando do observador na posição X'. Então aí você tem uma forma de trabalhar que exige um certo rigor de transformações de variáveis. Tá? Vamos ver isso no próximo vídeo.